Então, você estava falando agora do conhecimento, do racismo religioso que existe, e aí eu fiquei pensando, né, o que que leva a gente a valorizar tanto religiões politeístas de outros países, né, e não Uhum. valorizar o panteão africano, né? Você vê, a gente passa, pelo menos assim, na época que eu estudei na escola, isso foi lá em 2004, olha quanto tempo tem aí, né? 16 anos já. Eu estudei o panteão grego, depois eu estudei o panteão romano, depois o celta, viking, enfim, né? E aí a gente vê hoje que tem uma franquia de super-heróis Era isso que eu ia falar. hiperbilionária, né? E a galera, nesse sentido, né? Endeusando, né? Um deus deles, né? Do martelo, do trovão, enfim, né? E aí, quando você vai trazer, né, não embranquecendo, mas trazendo um paralelismo aqui, né, você traz o Xangô, que aí é mais ou menos a ideia está ali, né, a gente tem essa negação. Né? Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que a gente valoriza o panteão de outros lugares e esquece o panteão da África, e aí provavelmente, né, não posso afirmar isso, mas do meu senso comum que vem aqui é que é porque é preto. Né? A gente até Uhum. estudou um pouco dos egípcios, mas os egípcios, até recentemente, os historiadores, a sociedade retratava eles como Como brancos. brancos, né? Não conseguem entender que eles foram amplamente capazes, inteligentíssimos, de construir aquelas pirâmides e com o conhecimento que eles tinham da época, tá Tem entendendo? até programas de televisão que dizem que os egípcios eram alienígenas, mas não conseguem assimilar o fato de que eram pessoas negras que construíram as pirâmides. É isso. Exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é que a gente faz a aceitação de outros panteões, né? Mas o panteão africano a gente esquece. Né? Isso foi uma reflexão que eu fiquei aqui com você falando do racismo religioso. Mas aí eu queria fazer uma outra pergunta, mas aí é um pouco mais estreita do candomblé. É, eu fico pensando, né, que dentro da religião existe cargos e funções, né? Você falou acho que é Babalorixá ou Ialorixá, que vai, passa o conhecimento, faz os ritos e tal. E recentemente a gente teve essa série nova da Anitta, ela falando que ela é CAD, né? E aí teve alguma outra polêmica falando que ela tinha raspado a cabeça, e ela falou, eu não raspei a cabeça porque eu sou ECAD, se você é do candomblé e fala que eu raspei, vai fazer de novo, vai estudar, vai não sei o quê. E aí eu queria entender essas funções, esses cargos, e aí por que ela falou que ela é ECAD e não raspou a cabeça, né? E aí eu queria Uhum. entender isso um pouquinho, que aí eu acho que é um pouco mais restrito da religião. Tá. Eu vou pegar primeiro essa sua primeira fala sobre essa questão dos panteões. Como o nosso país ele tem tanta audácia em ser racista, né? Porque mais da metade da nossa população é negra. Isso é um fato, é um dado, né? Não existe confronta, não tem como confrontar esse dado. E ainda assim, não existe nem agora está mudando aos poucos, mas até o ponto que eu estudei e foi muito próximo do período que você estudou também, não existia essa representação com força nenhuma, nenhuma. Pelo contrário, existe ainda muita luta em representar esses deuses, que na verdade quem estudar candomblé vai entender que os orixás não são a religião do candomblé não é politeísta, ela é monoteísta, nós acreditamos em um Deus que se chama Olorum, ou Olodumare. Então, nós acreditamos em um único criador, né? E esse criador, ele tem suas subdivisões, seus tentáculos, né? E, enfim, nem isso foi permitido a esse povo durante todo esse tempo. Então, é realmente curiosa a audácia do projeto racista que a gente tem no nosso país. Por isso que é de suma importância que a gente fale muito sobre essa questão do racismo dentro da religião, porque uma das formas de se apagar, né, uma das formas de fazer um processo racista efetivamente dar certo e de escravização dar certo é você apagando a identidade daquele povo.
E qual é um dos pilares principais de uma identidade? É aquilo que você acredita, mesmo que você não acredite em nada. Então, se eu chego para por exemplo, um londrino, né? E eu tiro dele toda aquela história lá do Lutero, toda aquela história religiosa que ele teve, por mais que não sejam pessoas tão fortes ligadas à tradição católica, mas se eu tirar essa identidade dele, ele se perde. E era isso que acontecia e ainda acontece hoje em dia. Quando você nega a essas pessoas a identidade e a ancestralidade delas, você tem ali um espaço livre para você fazer e acontecer o que você quiser, inclusive usá-las como obra, como mão de obra, como, né, como consumo seu. Então, aquela pessoa ela não vai se interessar em comprar como era nos anos 90, 80 e muito antes. Aquela menina não vai se interessar em comprar uma bonequinha preta, porque ela vai achar que é feia. Ela vai querer comprar uma boneca branca de cabelo liso, de olhos azuis, enfim. Só um desabafo. Agora eu vou para a questão da Anitta. Essa questão da Anitta foi muito engraçada, porque ela gerou um bafafá na internet, né? Ela é muito autêntica e assim, ela não me passa, apesar dela ser do candomblé, como ela diz, ela também não me passa eu acho que ela também não executa o papel que ela poderia executar nesse sentido, né? Enquanto pessoa branca dentro do candomblé. Olha a visibilidade que ela teria, né? De poder estudar melhor e passar esse tipo de informação também para as pessoas e para o público dela, que é um público jovem, em construção e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela também abarca muitas outras situações, né? Ela, enfim, representa pessoas brancas, representa pessoas jovens, representa pessoas mulheres, representa o público LGBT também. Então, assim, tipo, ela tem toda essa questão, mas eu acho que quando ela for falar de candomblé, ela poderia também enfatizar esse tipo de conhecimento, em vez de dizer que, se você não sabe, então fala. É um pouco simplório isso, né? Mas a questão é a seguinte, dentro do candomblé, existem sim esses cargos. E esses cargos, eles são majoritariamente divididos de acordo com a questão da mediunidade. Então, se eu sou uma pessoa que tem essa mediunidade, e essa palavra mediunidade é uma palavra totalmente branca e eurocêntrica, porque o candomblé ela não existe, muito bem. Mas a gente sabe o que se eu tenho essa mediunidade, dentro do candomblé eu sou chamada de rodante, que é a pessoa que tem a capacidade de entrar em transe com o orixá, e por conta disso ela vai passar por preceitos iniciáticos que a permitam estar mais em contato com esse transe, né? Que permitam que ela sinta esse transe no corpo dela de uma forma menos densa e menos, como é que eu posso dizer? Eu vou usar a palavra agressiva, mas não é porque agrida, e sim porque é uma energia totalmente diferente da qual a gente está acostumado. É um transe que te leva a uma frequência que você não é acostumado, e por conta disso você pode sentir alguns choques e tal, se você não é iniciado, né? Isso é um ponto. Por isso é uma religião também iniciática. E outro ponto interessante da iniciação é que você, durante aquele momento que você passa recolhido, porque isso ocorre, você aprende preceitos primordiais do candomblé. Então, você aprende a valorizar a sua ancestralidade, você aprende a louvar a sua cabeça, você aprende a valorizar a sua comida, você aprende a entrar em contato com você mesmo, a rezar com você mesmo. Então, assim, esse período iniciático para as pessoas rodantes também acontece para pessoas que não são rodantes. E aí, quais são esses cargos que nascem dessas duas pessoas, né? Para as pessoas que não são mudantes, elas já saem desse período iniciático com dois cargos. Um é o de Ogã, se for homem, e o outro é o de Eked, se for mulher. Como essas pessoas não viram, que é a expressão que a gente usa para o transe, como essas pessoas não entram em transe, elas não viram, elas são responsáveis por cuidar daqueles que viram, daqueles que entram em transe. Então, as Equedes são as responsáveis por vestir o orixá, por dar água à pessoa que está em transe, por limpar o suor, por exemplo. Então, é um ofício lindíssimo, é um ofício muito bonito. Elas conduzem o orixá para dançar. E os odães
são os grandes responsáveis também por trazer o orixá para a Terra, porque eles são aqueles que Travou aí tocam todo mundo? Eles são os responsáveis por trazer essas divindades à Terra com os atabaques, com o toque dos atabaques, dos instrumentos, com as cantigas que eles têm que aprender na linguagem iorubá, enfim. E aí tem o outro lado, que são os rodantes, que é o meu caso. Essas pessoas rodantes, depois de 7 anos de iniciadas, elas recebem, se for do Odu delas, se for do destino delas, elas recebem um cargo. Tem pessoas que não têm cargo para receber, isso é normal, isso é absolutamente ok dentro do candomblé. E tem outras pessoas que têm esse cargo a receber. E aí são diversos cargos que existem para essas pessoas que são rodantes. Tem, por exemplo, o Iabacê, que é responsável pela cozinha do candomblé. Tem a Yalaxé, o Babalaxé, tem o Ayalorixá, o Babalorixá, que são os pais de santo. Então, assim, a gente tem 1001 funções dentro desse quesito, que são funções dedicadas à organização da casa. Equedes e ogãs, principalmente, também ajudam nessa organização da casa, mas essas funções são basicamente isso. Não existe hierarquia, principalmente, né, dentro dessas funções, mas não há nada de grave que as separe. Essa questão da Anitta, dela dizer que ela não raspa porque ela é Equed, é um pouco curiosa, porque existem casas que raspam sim suas Equedes e seus ogãs, e existem casas que não raspam. Eu, particularmente, só conheci casas que não raspam Equedes e ogãs, e fazem essa diferenciação entre os rodantes e as Equedes e os ogãs. Então, acho que isso é só como é que eu posso dizer? É só uma especificidade mesmo de cada casa. Porque, como eu te falei, aqui dentro, como o candomblé ele é muito abrasileirado, e ele veio trazendo talvez essa troca e essa tentativa de conversa entre todos esses povos, não se estabeleceu um martelo ali dizendo, olha, isto aqui é o certo, vocês só vão fazer isso aqui. E aí, conforme o tempo passa, algumas pessoas vão fazendo dentro de suas casas aquilo que elas acham melhor e aquilo que elas pensam que dá mais certo. E dentro disso a gente ainda ouve um ditado muito popular dentro do candomblé, que é cada um mexe suas panelas. Ainda se diz muito isso. E, assim, em parte isso é correto. Em outra parte, isso dá margem a problema, que foi aquela questão que eu te falei, sobre o poder aquisitivo, né? Até quando, até que ponto essas pessoas elas têm essa capacidade de comandar algo que é tradicional ou não, entende? Então, assim, essa foi a questão da polêmica dela, mas tentando resumir um pouco, ela tá certa, porque provavelmente na casa dela não se raspa e e isso é ok, mas ela também está errada em dizer que quem acha que EQED é raspada tem que voltar, tem que fazer de novo, qualquer coisa do tipo, porque aí ela está desrespeitando também a tradição do irmão. Cadê o senso de comunidade? Né? É isso. Então, Thaís, a gente sabe que você lançou seu e-book há pouco tempo, né? A gente queria que você falasse sobre ele um pouquinho para a gente. E depois uma outra pergunta. Você teve, depois que você foi para o candomblé, você teve algum amigo que se afastou por você, pela sua escolha? Fiquei pensando nisso. Nossa, que pergunta engraçada. Então, sobre o e-book. Eu escrevo desde 2014, né? Eu fui iniciada para Oiá em 2014, em agosto. Então, eu tenho aí 6 anos de iniciada. Assim, eu sempre gostei muito de escrever. Eu até fiz parte da Faculdade de Letras da UFRJ. Não continuei, mas fiz parte durante o período da minha vida, foi muito importante para mim. E escrever e desenhar sempre foram minhas válvulas de escape. Assim. Eu sou uma pessoa muito sensível e eu tenho necessidade de passar isso às vezes e isso me relaxa, né? Só que quando eu sempre guardei essas coisas para mim. Só que quando eu me iniciei, eu não tive muito para onde correr, porque foi uma explosão de amor assim por todos os lados.
e aquele mundo era completamente novo, era completamente curioso, era uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha experimentado antes, e eu precisava falar sobre aquilo. E eu comecei a escrever, entrei em contato com uma página que foi a única página do Facebook que eu encontrei na época que fazia poesia de terreiro, que se chamava Barra Vento. Entrei em contato com a página, mas assim, eu entrei numa onda meio fã mesmo, mandei um poema e falei, olha, vocês me inspiraram a fazer isso aqui, e aí me chamaram para a página, e eu fiquei super feliz. E comecei a escrever. E desde então, eu escrevo praticamente todos os meses, né? Algumas vezes eu não escrevo, porque é um processo muito orgânico. Eu deixo essa inspiração chegar para eu poder escrever, eu tento não forçar a escrita, porque eu acho que é uma forma muito particular que eu tenho de entrar em contato com a divindade, com aquilo que eu acho que é sagrado. Então, eu respeito isso como um culto meu mesmo. E eu, em 2019, me afastei da Barra Vento, nós tivemos algumas divergências internas, e aí a gente decidiu cada um seguir seu caminho. Éramos 3, éramos eu e Fadem Facoladê e Lipe Costa. E aí eu fundei minha própria página, que foi o Thaís de Oiá, onde as pessoas sempre me falavam, desde a Barra Vento, que eu deveria lançar um livro, e só que a gente, né, deveria lançar um livro, e no Thaís de Oiá as pessoas continuaram me pedindo um livro. Eu falei, ué, então as pessoas não querem um livro só da Barra Vento. As pessoas querem um livro meu também. E aí surgiu uma amizade lindíssima, que foi o Breno Loeser. Ele é um ilustrador magnífico, que usou muitos dos meus poemas para fazer ilustrações. E eu achei, assim, perfeito. A forma como ele conseguia ilustrar de uma maneira que realmente parecia um cenário do poema. Eu achei isso fantástico. Ele tem essa capacidade de conseguir me ler ali. Se eu fosse uma ilustradora, eu acho que eu faria coisas similares às que ele faz. Mas eu jamais faria com o tamanho e talento que ele tem. E aí, dentro dessa conversa toda, a gente primeiro pensou em fazer um livro dedicado a Exu, que é um sonho que eu tenho e já está pronto, só que eu ainda estou, né, costurando algumas coisinhas, mas vai sair também, e com ilustrações dele. Só que durante esse meio do caminho eu pensei, já estou tão animada com essa história de Exu, por que eu não lanço logo um livro com esses poemas que eu já tenho, né? E aí eu aproveitei o convite da Umbanda Eu Curto, que é a editora que lançou esse book, e que é especializada em e-books e tal, para lançar esses poemas que são antigos. Esses poemas, não, assim, existem poemas inéditos na construção do livro, mas a maioria deles eu já tinha feito antes e tal. Então foi meio que uma coletânea do melhor, que eu peguei, coloquei no livro e falei, essa aqui é a minha coroa, isso aqui foi o que me trouxe até onde eu tô. E isso aqui foi o que me consolidou ali como uma escritora, né? A pessoa que as pessoas olham e falam, você escreve. E eu ficava, eu escrevo as coisinhas aqui e ali, depois eu me liguei, caramba, não, eu escrevo. Que legal isso! E esse livro foi o que me deu essa sensação. É um livro tem muito sabor de filho para mim, né? Porque eu olho para aquelas coisas que eu escrevi e eu olho um poema na primeira página, um poema na página 5, sei lá, e eu lembro de fases completamente diferentes da minha vida que me levaram a escrever aquilo. E eu penso, gente, isso aqui é um álbum de recordação, sabe? Isso aqui é o meu alívio todo condensado em um lugar só. Então, aquilo para mim é literalmente o meu coração, assim. Durante muito tempo que eu passei, as coisas que eu passei, o que me inspirou a escrever aquilo ali, tá tudo ali. Tudo ali. Aquele livro tem um sabor de memória mesmo, para mim. E é isso. Agora, falando um pouquinho a respeito desses possíveis distanciamentos, né, das pessoas, eu sempre fui muito seletiva com os meus amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos. E eu fui raspada na época da faculdade. E eu tinha acabado de sair da faculdade de letras, estava indo para a faculdade de direito. Eu raspei no meu primeiro período da faculdade de direito. Era uma faculdade particular, então as pessoas não compreendiam muito bem essa questão do diferente, né? E eu já estava meio que acostumada
desanimada, assim. Foi uma faculdade que eu entrei com poucos amigos mesmo, não fiz muitas amizades e tal, mas eu não posso dizer que os colegas que me cercavam durante a época se distanciaram de mim por conta disso. Eu passei muito mais problemas ao longo do meu percurso nesse momento, assim, porque eu pegava ônibus, então as pessoas não queriam estar perto de mim dentro do ônibus, eu andava na rua, então as pessoas não queriam estar na mesma calçada que eu. Era muito, assim, eu particularmente me sentia até segura no Rio de Janeiro, né? Eu ficava até, tá bom, tá ótimo, pode fazer pra lá. Mas eu acho que o meu maior desafio foi dentro da sala de aula, porque nessa época eu era professora, eu dava aula de inglês, e eu dava aula de inglês todos os dias, de branquinho, pano na cabeça, os fios de conta escondidos e o meu contribuinte escondido embaixo das mangas também. E alguns alunos alguns alunos sabiam o que estava acontecendo e por conta disso pediam para trocar de turno, inclusive. E outros alunos não entendiam muito bem, e eu acho que era desses que eu tinha mais. Acho que era isso que mais me doía, desses outros alunos que não sabiam o que estava acontecendo. Porque teve uma turma que chegou a me fazer uma festa achando que eu estava doente, porque eu usava pano na cabeça todo dia. Foi. Teve uma turma que, na nossa despedida, assim, de trimestre, eles fizeram um bolinho para mim e tal, tipo, escreveram mensagem de força no quadro. E aí eu cheguei, que é isso, gente? Não, é que a senhora não precisa falar, professora, a gente sabe o que a senhora está passando, então a gente deseja força, vai dar tudo certo. Aí eu fiquei tipo, gente, eles achando que eu tô doente, porque é mais fácil assimilar que a pessoa tá careca porque ela tá com câncer, do que assimilar que ela tá assim de branco todo dia, gente. Eu acho que foi isso que não consegui entender isso. Como é que eu tô de branco todo dia que para vocês não conseguem assimilar uma coisa ou outra, né? Do que assimilar que eu estava de branco todos os dias por conta do meu prefeito iniciático. Então, acho que para mim foi essa o maior desafio mesmo, mas passou. E eu, assim, não posso dizer, eu faria tudo de novo, porque quem passa pelo preceito iniciático sabe que é puxado, não é um romance, né? Você tem coisas que você precisa passar ali, situações chatas, não sobre o preceito, mas situações chatas com outras pessoas. Eu passei por intolerância religiosa na rua e ela só foi interrompida porque a polícia chegou, por exemplo. Então, é uma situação que chega até a ser perigosa, dependendo de onde você mora e do que você faça na sua vida. Eu tive sorte na maioria das vezes, e não é um mar de rosas, mas não me arrependo. Então, acho que o ponto principal é esse. Assim, não tive pessoas que se afastaram de mim, pessoas relevantes, né, que se afastaram de mim na minha vida. Pelo contrário, tive muito apoio, por exemplo. Como eu falei, minha criação é estritamente católica. Então, eu tenho uma mãe católica na época, uma avó viva católica e uma irmã católica. E quem comprou o meu enxoval todo das minhas roupas brancas foi minha irmã, por exemplo. Né? Minha irmã que me presenteou com isso. Na minha iniciação, minha mãe foi, meu pai foi, minha irmã foi. Então, assim, eu acho que essa parte do preceito é até muito bonita, porque eu tenho amigos que tiveram pessoas que se afastaram deles, porque eles iniciaram, e eu acho que isso é uma situação interessante, porque quando você passa pelo preceito iniciático, você aprende muitas coisas, você aprende a enxergar a vida de uma forma diferente. E quando você começa a agir diferente por conta dessa iniciação e por conta das coisas que você aprendeu, é fato que outras pessoas que se adequavam ao seu antigo eu não vão mais te enxergar da mesma forma de antes e você vai passar a ser desinteressante para elas. E isso tem que ser respeitado em cada um. Mas você, enquanto pessoa que evoluiu, que enxerga a vida de outra forma agora, você precisa se respeitar. E você precisa entender que esse processo de afastamento faz parte do seu ciclo também. Assim como essas pessoas vão, você vai receber outras pessoas muito mais interessantes também, que condigam ali com aquilo que você está aprendendo e tentando passar para o outro. É isso. Eu queria voltar só um pouquinho no livro, Thaís, que aí você falou um pouquinho dele e tal, e aí eu acho que é uma coisa boa, né, porque o conhecimento está sendo difundido.
Eu acho que um outro livro, né? Você falou da Mãe Estela de Oxóssi, que tem os Isso. livros, né? E um outro que foi a primeira escrita que eu soube que existiu, que não era nem de um brasileiro, era de um francês, o Pierre Verger. Uhum, uhum. Então, e aí vem o seu agora, que é um livro de poesia, e aí você atrela a religiosidade, a espiritualidade ao cotidiano, né? Então, Uhum. aí eu queria entender esse processo criativo seu, como é que é você atrelar esse cotidiano com a espiritualidade, religiosidade, enfim, eu queria entender isso. Isso vem muito da minha dificuldade de lidar um pouco com sistemas hierárquicos. Vou dizer a verdade. Eu gosto muito das religiões porque eu gosto muito do mistério, né? Eu gosto muito de estudar essa forma como as pessoas possivelmente enxergam Deus, o que poderia ser Deus. Isso para mim é fascinante. Mas eu tenho muitos problemas com essa questão hierárquica dentro das religiões. E o candomblé, ele tem a hierarquia de uma forma muito forte, muito forte. E isso para mim sempre foi uma barreira, mas ao mesmo tempo era fascinante, porque com essa hierarquia me ensinou uma situação que a gente não enxerga muito em outras religiões, que é a respeitar aquela pessoa não apenas porque ela tem mais conhecimento que você, não apenas porque ela veio antes de você, não apenas porque ela tem um cargo acima do seu, mas por conta do orixá dela. Então, quando você olha, isso me deu uma visão que eu sempre, e dentro do meu coração, eu sempre tentei enxergar, mas ninguém me dizia isso. A outra pessoa é sagrada, a outra pessoa tem importância, a outra pessoa tem valor. E o orixá, a história de orixá, né, a mitologia de orixá, ela prega isso o tempo todo. Você, com quem eu estou falando agora, você é um orixá. Você tem o divino dentro de você. Se Deus existe, de alguma forma, ele mora dentro de todas essas pessoas. Então, não existe como eu acreditar em orixá sem acreditar no meu cotidiano. Não existe como eu acreditar em um orixá sem respeitar a pessoa que cruza de manhã comigo todo dia, quando eu vou pegar um ônibus, por exemplo. Porque eu estou deixando de reconhecer nela essa partícula divina que faz o mundo rodar, que faz o mundo virar. E que autoridade eu tenho para fazer isso? Nenhuma. Né? Dentro do candomblé, todos nós temos orixá. Então, para mim, é um processo muito natural atribuir orixá ao cotidiano, porque, para mim, o orixá é presente em tudo. Ele é presente em todas as coisas. Essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, é o senhor da comunicação no candomblé é Exu. Então, essa conversa pertence a Exu. Você entende? Tudo isso tem essa presença de orixá. E isso é muito interessante para a nossa religião, e principalmente para mim, porque eu não conseguia entender, quando eu era cristã, eu não conseguia entender como Deus não poderia estar presente em todas as situações. Porque tinham algumas situações que aconteciam no mundo, mas que eram contra Deus. Sabe? Não, se Deus era onipresente, então como assim ele também não participa daquilo que é tido como pecado? Entende? Então, todos esses conflitos me levaram muito para perto de Orixá e entender que tudo, absolutamente tudo, até aquilo que é ruim, é sagrado. Porque tudo é uma dualidade, tudo é uma balança, é um equilíbrio e precisa desse movimento para acontecer. Então, é isso. Essa é a forma como eu enxergo o orixá e é por isso que eu trago muito essa visão cotidiana mesmo. Então, muito obrigada, Thaís, por essa troca. Foi incrível. A gente está muito feliz de estar podendo participar desse projeto, dessa extensão e poder dialogar com tudo e todas essas diferenças que existem, né? Foi muito legal a nossa conversa. A gente vai colocar aqui embaixo o seu Instagram, que é Thaís de Oiá, o Instagram da Ecologia de Narrar, para vocês saberem um pouquinho mais da Thaís, para vocês saberem um pouquinho mais desse projeto, que tem várias frentes. E se inscrevam no canal, deem seu like. Thaís, você quer falar um pouquinho das suas redes? É isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, por esse espaço, por essa conversa. Foi muito gostoso, foi muito prazeroso. Realmente é um espaço que a Exu se fez presente, então
que o Senhor dos Caminhos cuide dos nossos caminhos, das nossas vidas e da nossa comunicação principalmente. E eu queria dizer, né, as minhas redes estão aqui embaixo, escrevo praticamente todos os dias. Se você quiser se inteirar um pouquinho mais sobre o candomblé, sobre a mitologia, que não é a palavra correta, mas é uma palavra que tem a ver aí com todo esse panteão que nos circunda e tal, eu escrevo bastante sobre isso, mas principalmente eu queria fazer um pedido, né? Pessoas de candomblé, seja você simpatizante, seja você iniciado, seja você branco, seja você negro, vamos falar sobre candomblé. Vamos falar sobre candomblé além do romance, além do ai, meu pai, Ogum, minha mãe, Ançã. Não, vamos falar sobre candomblé, vamos explicar candomblé e Umbanda também, para que esse racismo religioso cada dia mais perca forças e se desmistifique, né? Brancos do candomblé façam seus papéis de antirracistas efetivamente. A religião, ela sobrevive de cultura e crença negra ancestral. A gente deve respeito a isso e a gente precisa trazer essa mensagem, trazer essa identidade de volta ao povo do qual ela foi retirada. Então, vamos utilizar nossas faculdades intelectuais, vamos utilizar nosso senso de comunidade, principalmente na hora de votar, porque por mais que a gente não queira atribuir isso à democracia e tudo mais, Orixá também é democracia, então também temos que ter essa noção de comunidade na hora de escolher nossos representantes, principalmente aqueles que excluem o povo do qual a nossa cultura e a nossa crença pertence. E é isso, pessoal. Se eu posso dar uma mensagem hoje, é essa, principalmente. Obrigada, gente.